Cara, mas você não acha estranho que só agora os youtubers estão falando de ETF, sendo que já existia, tipo, há algum tempo? Não é conveniente demais? Espera aí que estão aqui gravando. CDI B11, novo ETF do Itaú, foi lançado. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, que nem eu, Antônio, nem a Resulta Capital e Wealth tem ligação com nenhum banco gestor ou corretora. Esse aqui, ele é o novo ETF do Itaú, que concorre diretamente com uma porrada de gente. Quem já é inscrito do canal conhece aqui vários dos concorrentes, tem LFT B11, tem aqui o AUPO 11, o POS B11, tem até o da XP aqui, ó, LTB X11, moral da história, todos esses caras aqui, a AUPO 11 também do BTG, enfim, eles têm aqui uma ideia de ser um tipo de produto, um ETF de renda fixa que rende muito próximo ao CDI, muito próximo à Selic, mas você tem muitas vantagens, principalmente tributárias e com custos menores do que o Tesouro Direto. Então, sendo bem direto aqui com esse lançamento, eu vou aproveitar, claro, para comentar o ETF que o Itaú lançou, por isso que eu sempre reforço os concorrentes também, e aí eu trago algumas vantagens para você entender um pouquinho de como é que os ETFs de renda fixa funcionam, para você dar uma estudada aí no assunto. Bom, então quando você compra um ETF aqui de renda fixa focado em Selic, né, focado aí no CDI, que não oscila, que não tem muita variação, você tem que tomar muito cuidado aqui, ó, com a alíquota de imposto de renda, tá? Tem dois tipos. Tem o ETF que é 100% Selic, né? 100% LFT, que a gente fala. Esse aqui tem tributação de 25%. Você tem que ficar esperto, geralmente não é muito interessante. Mas tem aqui um chamado Smart Selic, que ele é basicamente aqui o CDI, mas tem uma partezinha NTNB, né? Tem uma partezinha IPCA+, porque essa composição do índice faz com que tenha um enquadramento de 15% de imposto de renda, que é uma alíquota mínima ali bem interessante. Então, as casas, né, todas as gestoras aí, todas não, mas muitas delas já têm essas opções, elas estão concorrendo fortemente agora, né, principalmente nas taxas de administração. A gente percebe como a concorrência realmente derruba os preços, né? Olha só que curioso. E aí você tem que ficar muito atento ao investimento que está interessado, tá? Então, de forma geral aqui, o Itaú está propondo aqui 0,15 de taxa de administração, uma taxa bem baixinha, vamos ser sinceros aqui, mais barato do que o Tesouro Direto. 15% sobre o ganho de capital, imposto de renda aqui, tá? Padrão para todos os ETFs desse tipo de classificação. Sem IOF, sem come cotas, também não importa muito. E você tem liquidez aqui de mais um, então super líquido, super prático, tá bom? Então aqui esse ETF ele é realmente muito parecido com os concorrentes dele. Você tem então praticamente 90% da carteira investido ali em Tesouro Selic, aquele tesouro que só sobe, pós-fixado, e o resto você tem então ali uma ponta, né, uns 8, 9, 10% mais ou menos, isso oscila um pouquinho com esse Tesouro IPCA longo, né, aquele título público bem longo, porque isso alonga o prazo da carteira, eles têm um prazo alvo de 800 dias. Moral da história, tá? Isso aqui é por uma questão tributária, que daí ele se enquadra com 15% de imposto de renda. Então eles fizeram ali um índice para eles terem, digamos assim, justamente esse imposto de renda menor possível em qualquer prazo. Comprei hoje, quero vender daqui a 2 dias, é 15%, tá bom? Não tem IOF, também não tem come cotas, isso é padrão dos ETFs, grande vantagem, inclusive. E aqui, só para títulos de detalhamento, né, eles fizeram aqui alguns estudos, um pouquinho do backtest, né, como é que acabou ficando, e você tem, então, uma performance muito parecida com o CDI, tá? E aqui só vale um aviso. Esse aqui é o ETF e o índice que o próprio Itaú decidiu fazer, tá? Alguns dos concorrentes, como eu já citei antes, né, galera? Eu sempre gosto de citar os concorrentes para ninguém ficar chorando aí, falando que eu fiz o vídeo pros caras, não é assim também. Então tem LFTB, tem aqui o AUPO, o próprio POS B11, aqui o da XP também. E eu acho que eu não esqueci nenhum, tá? Se eu esqueci algum, por favor, comentem aí embaixo, que começa a ter muito concorrente, a gente não lembra de todos. Só que dependendo do índice que cada um desses caras cria, né? Alguns vão ser um pouquinho mais voláteis, alguns vão ser um pouquinho mais estáveis. Essas rentabilidades podem oscilar um pouco, tá bom? E aqui no Itaú, eles prezaram muito mais pela segurança de nunca ou quase nunca desenquadrar. Você vai estar ali realmente mais próximo do CDI e você vai estar ali com os 15% de imposto de renda, que é o grande objetivo. É a previsibilidade do imposto, previsibilidade de estar rendendo próximo ao CDI, tá? Eles até trazem aqui um pouquinho dos resultados. Existem momentos aqui que ele realmente perdeu aqui do CDI, tá? Até me chama um pouco a atenção, mas você ficar aqui 98, quase 99% do CDI, não é algo muito ruim, nem muito negativo. Eu trouxe umas simulações ali para você dar uma entendida de como é que o cenário funciona no longo prazo.
E aí vão ter momentos que você vai bater o CDI levemente, ó, 101% lá desde o início, ou vai ficar 99,5% numa janela específica. Mas assim, na prática, a tendência é você ficar ali com um retorno muito, muito próximo ao CDI. Tem que lembrar que esses ETFs de Smart Selic, eles são todos ali muito focados em títulos públicos, os títulos do governo, aqueles tipos de renda fixa mais seguro. Então não é um CDB de um banco, ou então não é um título de crédito privado que se aquela empresa quebrar, você perde seu dinheiro. Você está ali comprando títulos do tesouro, tá? Trazem aqui um histórico grande de retornos positivos, e aí ainda explicam aqui de forma um pouquinho mais complexa que essa volatilidade da NTNB, que tem uma partezinha lá dentro da carteira, pode afetar um pouco ali a rentabilidade do fundo, mas é muito menos do que parece, tá? Então, o que acontece, né? Quando a gente tem esses momentos que a NTNB, né, o IPCA+, ele explode para cima, pô, IPCA mais 6, mais 7, mais 8, notou como a taxa está subindo? Esses tipos aqui de ETFs podem sofrer um pouquinho, porque eles têm uma NTNB ali de prazo bem longo, tá? Tá com 9,25% da carteira. Então ele pode ter uma pequena volatilidade, né? uma pequena oscilação, tá? Só ver aqui, ó, por exemplo, ó, ele tem aqui uma pequena volatilidade em momentos aqui em que a NTNB pode estar subindo e tudo mais tal. Porém, depois ali as coisas meio que se ajeitam e ele acaba ficando muito, muito próximo do CDI. Bom, então, qual que é a vantagem aqui do pessoal do Itaú versus os seus concorrentes aqui que eu já mostrei antes, tá? Bom, basicamente aqui o Itaú tem, claro, a vantagem de trazer aqui uma proposta muito mais estável. Então, até onde eu vi aqui é o mais tranquilo em termos de volatilidade, também mais próximo ali do CDI. Tem aqui alguns casos, né? Se eu não me engano, é o LFTB. Em alguns cenários ele chega a dar 106, 107% do CDI, e daí já tem bem mais entre aspas, a gente tem mais volatilidade do que esse cara do Itaú, que é mais tranquilo, mas eles são todos muito parecidos, tá? Alguns vão ter um market maker um pouco melhor, alguns vão ter uma taxa um pouquinho mais barato, né? O da XP tá até um pouquinho mais barato, o da Galápagos aqui tá zerado até novembro de 26, cara, putz, o da Investa aqui, ó, 0,19, é um pouquinho mais caro, mas não é tão mais caro assim. Então todos eles são muito parecidos. Eu quero saber qual que você tem mais interesse de comprar ou qual que você tem na carteira, tá? E já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque eu trouxe aqui a clássica tabelinha da simulação, que eu já trouxe em alguns outros cenários aqui desses vídeos. Mas antes eu só quero recapitular com você o porquê que faz tanto sentido comprar ETF de renda fixa. E é uma coisa que tanta gente fala mal e vocês vão ver como a narrativa vai mudar, tá? Prestem atenção. Eu já cantei essa bola no passado. A galera que é do canal já percebeu. Eu falei, pô, todo mundo vai lançar esse ETF aqui. Daqui a pouco as outras assets vão lançar também. Isso é ótimo, porque é concorrência, as taxas vão caindo e assim por diante. Mas notem, comece a prestar atenção em como a indústria convencional dos investimentos vai começar a falar em ETF, mas de uma forma do tipo assim, cara, não posso ficar de fora desse bonde. Eu tentei te vender até hoje um CRI, um CRA, tentei te vender um stock picking, mas agora é ETF. Então cuidado com a onda e cuidado também com realmente a essência do investimento, tá? Então a ideia do ETF de renda fixa é muito parecida com a ideia de você ter investimentos em ETFs de outras classes, mas a renda fixa ela é muito legal porque ela é um ótimo começo para você que ainda não investe em ETFs, né, através de ETFs e quer começar. Então a ideia do ETF de renda fixa é você ter exposição, muitas vezes, aos títulos públicos, porém com custos menores e vantagens tributárias muito grandes. O primeiro erro comum que a gente vê nos comentários aí da galera, e é muito importante, galera, que vocês comentem aqui embaixo as dúvidas, tá? Eu até às vezes tento simplificar um pouco aqui a minha comunicação e talvez algumas pessoas ficam com receio de fazer uma pergunta mais simples, mais iniciante, mas é importante vocês perguntarem, não tem nada de errado com isso. Então, o primeiro erro comum que a gente vê bastante nos comentários, e aí você pode, né, aprender essa novidade, é que diferente do que acreditam, quando você compra um ETF de renda fixa, é o exemplo aqui da vez do Itaú, né? Você está pagando 0,15 em relação à taxa, né, de administração. Você está pagando ali para o Itaú essa taxa. E aí muitas pessoas pensam, pô, Anthony, mas se eu comprar no Tesouro Direto, eu tenho custos? Você tem, tá? É 0,20 mais ou menos. Tem ali uma isençãozinha, mas é 0,20 que você paga quando compra Tesouro Direto. E aí as pessoas erroneamente falam, pô, mas eu vou ter que pagar 0,15 para o Itaú e o Itaú vai comprar Tesouro Direto, eu vou pagar mais 0,20? Não faz sentido, né, cara? E aí não, né?
Aí já é o primeiro erro. Cara, pior que eu já vi gente famosa falando isso, tá? Isso tá completamente errado. Os ETFs de renda fixa, no caso aqui o do Itaú, o da Investo, do BTG, Galápagos, XP, todos esses aqui, eles têm a mesma ideia. Qual que é a ideia? Eles compram os títulos públicos como pessoas jurídicas, eles compram como fundos. Então eles compram NTNBs e LFTs. Você como pessoa física compra tesouro direto, que não é a mesma coisa. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É bem parecido, é quase igual, mas não é a mesma coisa. Então você não paga duas taxas de administração, você paga só uma. Ou 0,15 aqui, por exemplo, do Itaú, né? 0,15, 0,19 do ETF, ou 0,20 do Tesouro Direto. O primeiro ponto, cara, você tem duas taxas de administração que você não paga as duas, paga uma só. Aí a galera geralmente vai na mais barata. Perfeito, eu acho que economizar dinheiro é importante, mas tem detalhes. Às vezes você tem taxa de corretagem, dependendo do dia que você opera, tem spreadzinho se o investimento tem buracos. Então, assim, existe um desconto que você vai pagar menos taxa de administração quando compra um ETF, tá? Versus Tesouro Direto. Isso é verdade. Mas eu vou ser sincero com vocês aqui, galera. Isso aqui não vai te deixar rico, tá? Não compre ETF porque a taxa é mais barata. As pessoas, elas gostam de comprar coisas, mas não faça isso. Tem uma razão que é a principal, que daí sim você deve comprar o ETF, faz muito mais sentido do que o Tesouro Direto, mas não é a taxa. Apesar disso, você tem aqui uma taxa menor de administração. Então, a primeira grande vantagem é essa, você paga menos para acessar esses tipos de investimento. E você sabe aqui que ele tem muita liquidez, né? Você pode pegar ali em 1, 2 dias, é tudo padrão, tá, galera? Então, não importa aqui qual que é a gestora que você vai escolher, essa é uma decisão sua, enfim, muda pouca coisa, cada um tem um estilo aqui diferente, mas as vantagens são as mesmas. Você ali vai estar comprando títulos do Tesouro, como se fosse Tesouro Direto, mas através de um ETF. Tem várias vantagens. Você já viu então que vai pagar menos taxa de administração, você não tem IOF, você não tem come cotas, isso é muito interessante, porque dependendo ali da operação que você faz, você paga IOF. Se você compra um fundo DI, você paga muitas vezes come cotas também, que é antecipação do imposto. É horrível, destrói toda a sua rentabilidade, mas a principal vantagem mesmo é a questão do imposto, tá? Que você acaba indiretamente postergando o pagamento de impostos. E aí, antes de eu mostrar para vocês essa questão dos impostos e de como isso impacta financeiramente o seu resultado, vou só explicar também um outro ponto, né, em relação a como é que o ETF funciona, tá? Então, o ETF ele é um fundo que ele vai comprar vários títulos públicos, nesse caso aqui, né, nesse estilo, e aí vários são Selic, vai ter uma coisinha ou outra IPCA+, e essa cesta de títulos, essa diversificação, que tem um índice que manda comprar tanto daquele, a gestora, né, no caso o Itaú, o Investo, BTG, eles vão mantendo aquela proporção conforme manda a regra. A regra é o índice, tá? E aí o que acontece? Dentro do ETF, esses títulos que estão ali, né, tem aqui, ó, para mostrar, esses aqui, né, eles têm um valor intrínseco. Então, olha só, essa LFT aqui, ó, de 2000 e... Cara, nem diz aqui qual que é o vencimento. Tem que abrir a tabela. Ah, aqui, ó. LFT de 2031, essa aqui de 2032, de 2032 também. Eles têm um valor intrínseco, entende? Tipo assim, se você somar, putz, aqui é 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão, sei lá, 500 mil. Você soma tudo isso e você sabe o quanto vale aquela cesta do ETF. E aí um outro receio que as pessoas têm é isso. Cara, eu respondi faz 5 minutos antes de começar essa gravação, comentário de um cara que é o seguinte, né? Pô, comprei um ETF de renda fixa, desses mais seguros a R$100 a cota, por exemplo. Se ela cair para 90 e eu vender, eu só tive vantagem de imposto de renda de 15%? O cara perguntou isso. Então, vamos lá. Primeiro, se ela caiu para 90 e você vender, você não teve lucro, então não vai precisar pagar imposto, né? Você perdeu o dinheiro. Mas isso não vai acontecer. Se o ETF segue a Selic e ele, você comprou por 90, ele não vai, perdão, você comprou por 100, ele não vai para 90, ele não vai cair. Por quê? Porque tem o tal market maker. Essa é uma das figuras mais importantes e mais mal entendidas do universo dos ETFs. Eu tô para trazer uma galera que é market maker, né? Não do podcast famoso, os caras que realmente trabalham com isso na bolsa, né? E aí eles talvez consigam explicar de forma ainda mais tranquila, mas é o seguinte, o market maker é um robô, é basicamente um robô que fica ali em determinados horários do pregão em alguns ETFs específicos, né? Praticamente todos têm. Aí o que acontece? Ele fica o tempo todo
dando ordens de venda e ordens de compra para quem quiser. Então você sempre tem ali o market maker para poder vender para ele ou comprar dele. E aí ele fica trabalhando os preços. Pô, tem muita gente comprando, então ele vai, né, colocar ali algumas ordens de venda. Tem muita gente vendendo, ele vai colocar ordens de compra. E por que ele faz isso? Para não deixar o preço do ETF, para não deixar a cota do ETF fugir muito da onde ela deveria estar. E onde é que ela deveria estar? No somatório dos títulos que estão lá dentro. Então o market maker fica calculando assim, cara, esses 5, 6 títulos, eles estão valendo, por exemplo, tá, 3 milhões de reais aqui nessa ponta. Só que agora o ETF, a galera tá vendendo tanto que tá chegando em 2,9 milhões, 2,8 milhões, 2,7 milhões. E aí o market maker fala o seguinte, caramba, tem um negócio dentro da cesta que vale 3 milhões de reais. É um número teórico, tá? E ele sabe disso porque ele tem noção do que tem lá dentro. Ele fica calculando isso a cada milissegundo. E tá custando agora 2,8. Então, se o market maker ele comprar dos 2,8 até os 3 milhões, ele meio que fez um trade sem risco. Tá? Isso é uma coisa que só robô faz, não é para pessoa física fazer. Mas ele fica olhando para essas coisas e ele ganha esse dinheiro. Ou seja, o receio que as pessoas têm de achar que a cota vai de 100 reais para 90, não vai acontecer. Porque na hora que ele começar a cair, o ETF começar a descer, porque tem muita gente vendendo, o market maker vai falar, opa, aqui tem dinheiro grátis. E o market maker vai comprar tudo até o preço justo que ele também vai calcular. Tá? Mesma coisa se muita gente começar a comprar e o preço do ETF disparar. O market maker vai dar um jeito de vender e ele vai segurar o preço para ele ficar seguindo o índice, tá bom? E aqui a gente entende então que o ETF ele é só um veículo para acessar títulos públicos, lá os do Tesouro, do governo, aqueles mais seguros. Você tem assim um pouquinho de volatilidade em relação ali àquelas pequenas oscilações, é verdade, pode acontecer um pouquinho, mas você tem então ali o CDI, né, a Selic mais ou menos, com essas vantagens. Imposto de renda de 15%, sem comicota, sem IOF, com a taxa de administração menor do que a do Tesouro, e basicamente só isso já deveria ser suficiente para você se convencer. Mas aí tem o argumento final, que na minha opinião é o mais legal de todos, que é a questão de o ETF, quando ele compra e vende, ou quando ele compra e deixa vencer os títulos dentro dele, ele consegue girar esses títulos de renda fixa de forma isenta. Ele não paga imposto quando ele gira os títulos. E você, pessoa física, paga imposto quando os seus títulos vencem. Então as pessoas falam, pô, agora tá IPCA mais 8, né? A galera tá falando, até eu fiz um vídeo disso, vou deixar recomendado aqui no final. Mas a galera fala, né? Pô, eu vou comprar Tesouro Direto 2032, por exemplo. Sei lá, não importa qual que é. Quando chegar naquele dia, o seu tesouro vai vencer. E quando chegar naquele dia ele vencer, você vai pagar imposto automaticamente. Então, às vezes, ficam ali 5, 10, 20, 50 mil reais, 100 mil reais de imposto que você pagou de forma forçada, mas que se você tivesse investido num ETF, você postergaria o pagamento. Ou seja, você até pode vender o ETF e pagar 15%, mas só se você desejar. Ah, Anthony, não entendi. Ó, eu fiz aqui a simulação. Isso aqui eu mostro aqui de vez em quando no canal, é sempre bom mostrar, mas aqui você vai entender e você vai sentir no bolso a dor de pagar imposto, tá? Eu sempre falo, quem não gosta de pagar imposto tem que procurar soluções legais para pagar menos imposto, e o ETF é uma delas. E é por isso que eu digo, tá? Essas coisas, elas já existiam há tempo, mas pouca gente falava aqui no Brasil em relação a esse tipo de formato e investimento. Então eu trouxe aqui uma comparação, tá? Você investe ali, ó, 100 mil reais para facilitar a conta. Eu coloco aqui 30 anos para mostrar o longo prazo, que é isso que realmente impacta. E peguei aqui um CDI de 12%. Na média aí, tá? Isso obviamente oscila, mas é só um exemplo. E aí eu trouxe a comparação então do ETF, do Tesouro Direto e de uma caixinha do CDB, que muita gente acaba falando, né? Pô, eu tenho o CDB do Nubank, tenho caixinha e tal. Também você acaba pagando mais imposto, tá? E o que eu trago aqui? Eu fiz uma bem forçada para ninguém ficar chorando aí. Ah, botou uma taxa muito alta, botou não sei o quê. Botei aqui uns números bem ruins para o ETF para você realmente ver aqui a comparação, tá? Então, olha só, o ETF está rendendo quanto? 99% do CDI. Em 30 anos, eu botei aqui que o ETF vai perder do CDI, beleza? Vai perder, ou seja, vai quase bater. 99% do CDI é quase igual, mas perdeu. O Tesouro Direto eu coloquei 100% do CDI, tá? Porque daí as pessoas não reclamam tanto. E aí, por fim, a caixinha, um CDB aqui, né? Eu coloquei 102% do CDI. Por quê? Porque se você ficar pegando aquelas caixinhas 110, 120, Master, 140% do CDI,
você tem muitas vezes limite, né? Você não pode aportar tanto dinheiro assim, né? Ou então você começa a se desenquadrar do FGC, né? Então você está correndo mais risco e aí não é comparável com o Tesouro, né? Porque o Tesouro é a taxa livre de risco, aquela coisa toda lá. Enfim, taxa de administração 0,15, a gente viu que já tem várias opções com 0,15, botei aqui a média. Tesouro Direto é 0,20, você paga um pouquinho mais, mas né, tá rendendo um pouco mais aqui. E a caixinha não tem taxa de administração, beleza? Aqui tem os valores, vamos dizer assim, efetivos de rentabilidade e a alíquota de imposto de renda ali na hora que tem o tal reinvestimento. Tá? Essa parte é bem importante. Então, o Tesouro e a caixinha, eles têm ali a alíquota regressiva, mas a gente vai pegar o caso melhor de 15% de imposto de renda. O que acontece, né? Qual que é o período tributável que o ETF tem? Quando é que o ETF vence? Nunca. O ETF nunca vence. Ele vai subir para o infinito. Essa é uma pergunta também que a galera tem. Sim, ele vai subir para o infinito e ele pode adiante ter split, tá bom? Esse é assunto para outra hora. Mas, o Tesouro Direto, por exemplo, ele vence. Ele vence. Eu peguei aqui e botei 10 anos, né? Agora a gente tem o Tesouro Reserva, né? Que ele vence 10 anos. Então, cara, quando der 10 anos, ele vai vencer e você vai pagar imposto. Ah, Antônio, eu não quero pagar imposto. Mas se você tá no Tesouro, você vai pagar. Não tem escolha, já era, tá? Agora, a caixinha geralmente é 2 ou 3 anos. Eu botei 5 para colaborar. A moral da história. Quando o tempo vai passando, esses títulos aqui, ó, do Tesouro ou então os CDBs, eles vencem, você recebe o seu dinheiro de volta com o imposto de renda que foi deduzido e você reinveste aquele dinheiro de novo, só que com uma parcelinha menor. Ou seja, você deixou uma parte do dinheiro no meio do caminho. E aí você prejudicou os seus juros compostos. Já o ETF não. Você tem ali, quando esses títulos vencem, como é um ETF, eles vencem e aí o próprio fundo pega esse dinheiro e compra novos títulos para manter aquela cesta girando infinitamente. E quando vence dentro de um ETF, não tem imposto de renda. Você vai postergar para pagar o imposto de renda quando você desejar vender o ETF. Pode ser em 2, 3 dias, pode ser em 30 anos. Anthony, faz muita diferença? Olha aqui, ó. Lá no final desses 30 anos, o ETF vai estar aqui ó, com 2 milhões e 383 mil. O Tesouro Direto vai dar 2 milhões e 64 mil e a caixinha 2 milhões e 123 mil reais ali de rentabilidade mais ou menos. Então aqui a gente tem uma diferença de mais de 10%, considerando aqui que você tem esses vencimentos e o ETF nunca vence, tá? Se a gente fosse pegar aqui casos até mais otimistas, né? Cara, o ETF daria para botar 102% do CDI, daria para colocar vencimentos mais curtos aqui, mas o ponto é, você consegue facilmente aqui, ó, mais de 10% de rentabilidade só por usar um investimento que paga menos imposto, tá bom? Aqui a gente tem também a questão para você visualizar, só para ver as curvas, né, como é que funcionaria. Então o ETF ele vai rendendo mais, né, essa curva ela rende mais, porque você só paga imposto lá no final. Como se ele chegasse lá no ano 30, ano 29, lá né, na finaleira, e aí você fala, vou vender tudo. Aí você vende tudo. E aí você tem então esses 2 milhões e 300 mil ali, né? Assim como você também tem esses valores tanto no Tesouro quanto na caixinha, porque você, enfim, né, venceu tudo e você teve que pagar imposto. Então aqui a gente tem os impostos que são acumulados ao longo do tempo. Olha como você vai pagando já. Quando dá 5 anos aqui no CDB, você já vai pagar imposto. Quando dá 10 anos no Tesouro, já paga imposto. Vai pagando várias vezes. Ó. Aqui tem ó, IR por ano, né? Cadê? Ó, aqui, ó. Eu até separei isso aqui, ó, para mostrar para as pessoas. Então, ó, pô, no ano 5, o CDB tá pagando 11 mil reais ali de imposto de renda. Cara, você deixou 11 conto de imposto só porque escolheu o CDB. Olha só o imposto de renda do Tesouro, 30 mil reais no ano 10. 30 mil reais de imposto no ano 10 só porque escolheu o investimento que vai pagar imposto. Olha lá no ano 25, 90 mil praticamente de imposto que você vai pagar de CDB, porque o CDB vai vencer e você vai ter que pagar, é automático, não é uma escolha tua. As pessoas acham que sou eu que estou falando. Galera, não sou eu que decidi as regras. Se fosse eu, não teria imposto, entendeu? Mas já que tem, escolha o que paga menos imposto. Aí você fala assim, não, Antônio, mas o ETF ele paga mais, ó. Ele paga 400 mil reais de imposto se você vender tudo lá na finaleira, né? Só que qual que é o ponto? Ele vai te dar mais retorno. É sobre isso, entende? Você tem os juros compostos trabalhando para você por mais tempo. E aí, no final do prazo, quando você realmente for começar a vender as cotas dos ETFs,
você vai pagar 15% de imposto sim, tá? ETF não é isento de imposto de renda. Você vai pagar 15%. Só que você vai pagar lá no final, quando você decidir. E essa aqui que é a parte mais legal. Porque quando você chega no ano 30 e, por exemplo, quer começar a se aposentar ou quer começar a viver da sua renda, né? Que seja, você não precisa vender tudo de uma vez numa baga só. Pô, você tá aqui com 2,5 milhões, cara. Você só vai precisar vender o equivalente para um mês para pagar suas contas. Não precisa vender tudo. Vende só um pouquinho. Não precisa resgatar tudo. Então você vai vender o quê? Cara, vai vender ali 50 mil reais, 100 mil reais, de acordo com o seu custo de vida, né? Claro, daqui a 30 anos vai ter inflação, então lembra disso. Mas não precisa vender tudo. Então, ao longo dos próximos anos, além dessa simulação, você continua aproveitando o ETF que ele não está vencendo, que ele não está te forçando a resgatar, tá bom? Quando a gente considera aqui alguns casos até mais realistas, essa diferença aqui ela passa de 20% de rentabilidade, tá? Então, cara, é tipo 10, 15, 20% de rentabilidade a mais que você consegue ter no longo prazo, somente por pagar menos imposto. Entende que eu não estou preocupado, ó, porque essa taxa de administração é menor. Cara, se ela fosse igual a do Tesouro, se ela fosse igual, cara, ainda assim daria um retorno muito maior. Entende? Não é a taxa que te deixou pobre ou rico. Se ela fosse 0,50, você ainda assim conseguiria vencer, sendo que é muito maior do que a do Tesouro. Então o ponto aqui é, cara, quanto menor a taxa, ótimo, a gente quer que baixe, a gente quer a concorrência, melhor ainda. Mas aqui o grande ponto é a vantagem tributária, cara. Você se aproveitar ali do ETF girando os títulos e você também evitar o pagamento de imposto forçado, né? Só quando você desejar. Bom, para quem curtiu aqui essa simulação, ela tá lá no ETF Certo, nosso treinamento completo aí para você aprender os ETFs tanto de renda fixa quanto de renda variável. Você entende ali como fazer todas as análises para você entender como é que eles funcionam. Eu explico esses conceitos que eu já expliquei aqui agora de forma ainda mais detalhada. E lá no final, inclusive, tem uma carteira recomendada estrutural ali para quem não sabe nem por onde começar. Eu dou um start ali para você não sair comprando coisas incoerentes, tá? E aí tem um montão de módulos. Se tem interesse, dá uma olhadinha ali na descrição ou no comentário fixado. E você tem que ter muita clareza para não comprar o ETF que segue a Selic, nem aquele que é IPCA+, de prazos que são muito longos, que podem ser voláteis. Você tem que ter essa clareza para, claro, conseguir realmente comprar o ETF certo para sua realidade, né? Cara, a gente vai ver realmente uma explosão de ETFs no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem mais ETF do que ações na bolsa, tá? Então o trabalho do investidor mudou, tá? As pessoas ainda acham que tem que escolher o título do tesouro certo, ou então tem que escolher a ação certa. Não é verdade, cara. Você tem que escolher o ETF certo. Assim, eu botei o nome do produto do curso de propósito, mas para você conseguir justamente aproveitar aquele produto, aquele ETF que faz sentido para sua realidade. Senão você vai comprar um produto que é ruim e não faz sentido nenhum. Aí também a culpa foi sua, né? Tem que saber exatamente o que está comprando. Vou deixar recomendado aqui, então, nesse vídeo aqui, algumas informações a mais sobre os IPCA+, 8, né, que a gente está vendo agora, e como você também, de certa forma, consegue aproveitar eles com os ETFs. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.